Muito bom dia, este é o quadro entrevista aqui na Web TV da Unipiaget. No próximo momento estarei a conversa com a doutora Lara Freire Gomes, ela que é docente desta casa e a coordenadora do Grupo de Investigação em Doenças Tropicais da Unipiaget e a representante oficial da Unipiaget no inquérito sero-epistemológico sobre o Covid-19 realizado em Cabo Verde, que contou com a participação efetiva da Universidade Jean Piaget de Cabo Verde. Doutora Lara, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui na nossa Web TV. Nós já tínhamos publicado outras informações que a Unipiaget estava envolvida em vários projetos e estudos na área da saúde. Nós queríamos entender qual é a participação efetiva da Unipiaget neste inquérito sero-epistemológico sobre o Covid-19. Bom dia, é um prazer para mim estar aqui e ter a possibilidade de falar sobre este interessante projeto. Bom, este projeto começou na realidade por um convite que fez o Ministério de Saúde com o nome do Instituto Nacional de Saúde Pública diretamente a minha pessoa para participar da equipa técnica do inquérito sero-epidemiológico que se queria aplicar na população. É para mim muito importante e muita responsabilidade também fazer parte deste projeto e acho que estamos em bom caminho, é dizer, o Ministério conta, como deve de ser, com as suas instituições acadêmicas e os seus investigadores para poder dar uma ajuda, ¿no? E para poder dar sua valia em este tipo de processos, ¿no? En los que se precisa mesmo pues, o conhecimento de uma equipa interdisciplinar como se fez no seu momento. Então, no momento que eu começo a participar na equipa técnica, obviamente estou a representar a minha universidade. A universidade foi avisada, aceitou sem nenhum problema e ainda mais apoiou com toda a sua logística. Estive desde o primeiro momento aberta para dar suporte tanto com seu pessoal, por se precisava pessoal de estudantes, professores para participarem no projeto e também com a sua infraestrutura. Também estava aberta a poder utilizar essas instalações, caso que se precisasse, por exemplo, para a formação. Apoiou com o autocarro, ¿no? de Piaget em parte do inquérito para o transporte dos inquiridores e sempre estive disponível, né, para qualquer ajuda que se precisasse durante o momento do trabalho. Quando a professora fala de envolvimento na área da logística, quer dizer o quê? A logística significa tudo o que está por atrás que se precisa para fazer funcionar um projeto, como isso, como ter, neste caso, transporte, que era preciso, ter espaços se precisa para fazer formações, material se precisa, ¿no? Então, dentro das possibilidades de a Piaget, de lo que nós tínhamos, suportamos com a logística no transporte e também se ofereceu nosso estudo televisado que ao final não foi utilizado. A nível de recursos humanos, tínhamos um grupo de estudantes e de professores que estavam candidatados como voluntários para poder trabalhar durante o inquérito, mas devido ao tipo de inquérito que foi, que era baseado principalmente em uma parte, digamos, clínica da saúde, que era fazer os testes rápidos, ¿no? E em outra que era mais uma parte relacionada com ter habilidades em fazer inquéritos, ao final se decidiu, por parte da coordenação da equipa técnica, utilizar inquiridores com experiências que já tinham no cadastro o Instituto Nacional de Estatística e utilizar o pessoal de saúde mesmo que está ativo, que está a trabalhar como enfermeiro. E esse foi o motivo pelo que nós não participamos com um grupo mais abrangente, devido à característica muito específica deste inquérito nacional. Se queria que saísse bem o inquérito, então se tinha medo de ter problemas ao melhor com os inquiridores na hora de ir às casas, de fazer a entrada, de fazê-lo tudo correto e preferiram ao final usar pessoal que já tinha prática nisto e que tinha cadastrado. Que já tinha experiência na área. Sim, imaginamos que nossos estudantes poderiam tê-lo feito também perfeitamente. De fato, alguns deles estavam a trabalhar, estavam nas listas de inquiridores e estavam ali, chegaram por outra via. Mas essa foi a forma de seleção e por isso a equipa não foi mais abrangente a nível de pessoas, mas sim de recursos. Eu acredito que era conhecimento de todos o objetivo deste inquérito sero-epistemológico para entender a prevalência do vírus na população cabo-verdiana, mas como foi o processo de recolha dos dados
Que critérios foram utilizados? Ok, o processo foi um processo muito elaborado. Praticamente desde inícios de maio nós estávamos a preparar o que era o plano do inquérito a ser aplicado. Então, para fazer esse trabalho, se teve em conta outros inquéritos epidemiológicos que já se tinham feito em outras paragens, em outros lugares. Dentro da equipa que está a participar como parceiro forte do Instituto Nacional de Estatística, se discutió mucho cómo iba a ser mismo el plano de amostraje con el especialista, con el estatístico, en este caso el doctor Carlos. Entonces esa amostraje fue feita, digamos, tendo de base dos populações, la población total de Cabo Verde y después la población por concelho. A partir de ahí se buscó una primera unidad de base, que era la unidad de agregado, y después, como la doença, o COVID, é uma doença que acontece nas pessoas, depois, como unidade de base principal, dentro do agregado, estava o indivíduo. Por isso, o inquérito foi aplicado com essa amostragem planejado em todos os concelhos do país, com uma sensibilidade ou com um grau de erro apenas del 5%, é decir, 0,05% de possibilidade de que os resultados não sejam credíveis. Isso a nível de estatística é um erro bom. E depois, dentro de cada agregado selecionado por acaso nos concelhos, todas as pessoas entre 10 e 80 anos que viviam na casa eram convidados tanto a fazer o teste sorológico para ver se a pessoa já tinha sido infectada pelo vírus que transmite a doença Covid-19, que é o vírus SARS-CoV-5, e também para responder a uma série de questões para nós ter um pouco ideias sobre que fatores de risco estão um pouco em Cabo Verde a ajudar a propagação do vírus. As pessoas eram voluntárias a participar, então, antes de começar o inquérito, todos os indivíduos tinham que assinar um termo de consentimento informado. Os menores tinham também que assinar um termo de assentamento, é decir, além da palavra do pai, que dava seu consentimento, eles também estavam de acordo. Tivemos uma avaliação durante o trabalho no terreno do Comitê Ética de Investigação ou de Pesquisa em Saúde, para ver que estávamos a cumprir os requisitos éticos. Os inquiridores estavam sendo supervisionados em todos os concelhos por supervisores para ver que estava a decorrer bem o trabalho. Então, acho que se tive muita organização, muito cuidado em tudo o que foi o desenvolvimento do inquérito. Isto decorreu, o trabalho de campo decorreu durante 10 dias, a fim de junho, início de julho. Permita-me fazer mais uma questão ainda neste aspecto. Durante os 10 dias que tiveram no terreno, na Ilha de Santiago, como a professora esteve aqui, após a recolha dos dados, como foi feito a análise preliminar? Que aspectos foram levados em consideração? Sim. A recolha de dados foi feita tudo de forma digital, com tablet, e depois enviado ao Instituto Nacional de Saúde Pública. Então, todos os inquiridores, desde Brava até Santo Antão, cada vez que faziam um inquérito a um indivíduo, introduziam os dados no tablet. Entrava diretamente no sistema do Instituto? Os dados primeiro eram salvados no tablet e depois, quando se tinha uma net suficiente, os dados eram sincronizados e enviados al Instituto Nacional de Saúde Pública, disculpe, al Instituto Nacional de Estatística. El Instituto Nacional de Estatística ya tiene ali una matriz de datos en las que van a aparecer los datos de cada concelho y dentro de cada concelho, de cada agregado y de cada individuo. Cada individuo tenía un número de forma a ser totalmente anónimo, por la cuestión de privacidad de datos, ¿no? Y el respeto com as pessoas. Então, nenhum de nós podemos identificar, através dessa matriz de dados, quais foram os indivíduos que responderam. Cada indivíduo nessa matriz tem um número, tem um código, e depois esses dados foram primeiro analisados de forma descritiva, é decir, tendo em conta todas as perguntas feitas, se foi a ver o resultado total, normalmente em percentagens, quantas pessoas responderam a uma pergunta que sim, que não, uma opção. E atualmente ainda não acabamos, estamos em um análise mais profundo, em que estamos a fazer um análise estatístico mais para ver fatores de risco
potencia de fatores de risco, se existe correlação entre alguma das respostas com o resultado, e esse tipo de trabalho está ainda a desenvolver, ainda não foi finalizado completamente o trabalho. E a professora teve participação direta em todos estes processos, a recolha de dados, a análise e a sua distribuição? Sim, toda a equipa técnica, não sou eu, sino a equipa técnica em completo, durante todo este tempo temos estado engajados em toda a parte do processo, mesmo para poder controlar que as coisas se estavam a fazer em condições. Não? Primeiro, nós fizemos o plano de trabalho. Esse plano de trabalho depois foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa para a Saúde, foi aprovado, se teve o aval do Ministério e do Governo para levar a cabo o trabalho, se contactou as delegacias de saúde de cada concelho para avisar também do inquérito, se buscou os inquiridores, depois se fez a formação, uma formação aplicada para como eles tinham que fazer o trabalho no campo. Depois se fez o trabalho de campo e depois a análise. Então, não só eu, sino toda a equipa técnica. Hemos estado é bom ter uma equipa multidisciplinar para auxiliar nesses aspectos. Sim, mas como éramos apenas 8 pessoas, digamos, directas, assim, um núcleo duro, digamos, não são muitas pessoas. Então, temos estado repartindo tarefas. Por exemplo, na hora dos trabalhos de campo, cada um de nós ficou responsável por alguma ilha ou por um grupo de conselhos. No meu caso, eu fiquei responsável, junto com mais uma pessoa, ficamos responsáveis pela parte do interior de Santiago, mas depois outras pessoas da equipa técnica ficaram a melhor com fogo e brava, e estivemos a dar o seguimento, porém nós estivemos mesmo fazendo os inquéritos. Então, trabalhamos realmente como uma equipa. O trabalho foi muito gratificante porque todos estávamos com vontade, com entusiasmo e colocamos nosso esforço para que ao final tivéssemos o resultado, o bom resultado que se encontrou. O resultado divulgado aprova uma baixa prevalência do vírus na população cabo-verdiana, cerca de 0,4%. É uma taxa baixa, mas isso significa a maioria da população é seronegativa. Isto significa que existe mais a possibilidade de pessoas estarem suscetíveis ao contágio do vírus e desenvolver uma outra epidemia relacionada com o novo coronavírus? Sim, não exatamente isso, mas tudo isto está a indicar o quê? Várias coisas. Primeiro, como já se sabe por resultados de outros países que tiveram epidemias mais fortes, como por exemplo Espanha, tiveram um grande elevado número de óbitos, grande número de casos diagnosticados e ainda a prevalência em todo o país foi de 5%, tendo em conta que foi um dos países europeus com maior índice de pessoas diagnosticadas, de pessoas infectadas com o vírus conhecido, está dentro do esperável. É decir, passa duas coisas. Primeiro, ainda não se conhece muito sobre a imunidade que deixa o vírus, a infecção do vírus no corpo. Se está investigando em todas partes do mundo, se sabe cada vez mais que parece ser que o vírus não deixa uma imunidade por muito tempo. Então, pessoas que ao melhor foram infectadas faz 3 meses, pode que já não tenham anticorpos no corpo. Então, todas essas coisas se tem que ter em conta, mas principalmente essa baixa seroprevalência significa que a maioria da população ainda não foi infectada, com o qual, como não foi infectada, está ainda suscetível para poder infectar-se durante esta pandemia que ainda estamos, ainda não acabamos, porque estamos ainda em ascenso, com casos, com 2 focos importantes, um em Praia e outro na Ilha do Sal. Agora, recentemente, ontem já chegou a Fogo. Já tem 2 então, casos positivos. Todos nós queremos que isto finalize, mas estamos ainda na epidemia. Então, é importante saber que nossa população, principalmente, está suscetível ao vírus para as medidas que o governo tem que tomar, que vão ter que ser medidas fortes na prevenção e na fiscalização, para evitar que esse contágio se propague. Em relação a outras epidemias, as pessoas que se infectaram nesta epidemia, dificilmente a maioria vai poder voltar-se a infectar, ao melhor algumas pessoas, mas seriam casos raros. Mas se mesmo a imunidade não fica, os anticorpos não ficam no corpo da pessoa por longo tempo, isso significa que daqui a 1 ano, 2 anos, até aquelas pessoas que já tiveram uma primeira passagem, digamos, poderiam voltar a infectar-se, como passa, por exemplo, com outros tipos de doenças que já conhecemos. Então,
para as pessoas ainda mais estar cientes de que estão suscetíveis, têm que tomar as medidas de prevenção e que é como os problemas das doenças transmitidas por mosquitos que nós trabalhamos no grupo. O problema das doenças transmitidas por mosquitos é se eu faço a minha parte, mas o resto não faz, nunca acabamos. Então, isto é o mesmo. Se nós fazemos nossa parte, mas tem parte da população que não toma as medidas corretas de prevenção, o vírus vai continuar espalhando-se pela população. Então, nós estamos em uma situação em que ainda a pandemia ou a epidemia, no caso de Cabo Verde, está controlada, mas se chegamos a ter muitos mais casos, vamos a poder ter mais casos graves, vamos a poder colapsar o sistema de saúde, e então é quando vamos a ter um problema grande a nível de saúde pública. Então, para evitar isso, como não temos nem tratamento efetivo, nem vacina até agora efetiva, o que serve são tomar as medidas de prevenção, que eu queria deixá-las aqui bem claro para todo mundo. Todo mundo lo sabe, mas não está demais dizer, que é o seguinte: o vírus se prepara com contato perto das pessoas. Então, sempre que nós estemos, aunque seja em casa de familiares, sempre que estemos com um número de pessoas, que não sejam nossos filhos, nossos pais, que sempre estamos na casa, está claro que se um se infecta, se vai infectar todos. Mas sempre que vamos a qualquer sítio onde tem pessoas, fora, dentro das casas, temos que usar a máscara para evitar o contágio aos outros. Porque, como vocês sabem, a máscara não nos protege a nós, sino protegemos aos outros se contaminar com as gotículas que ao falar, que ao espirrar, ou que ao estornudar, ou que nós deixamos no ambiente. Isso por um lado. Pelo outro lado, é muito importante o isolamento, o distanciamento entre as pessoas. Então, quando nós vamos a comprar a loja, quando nós vamos a um evento, já seja cultural, já seja religioso, temos que tentar mesmo manter esse distanciamento, porque parece que não é tão importante, mas estamos a ver de que uma das maiores causas pelas que as pessoas estão em Cabo Verde seguramente a se infectar, pelo que saiu no inquérito, são nos momentos em que as pessoas estão em locais em los que tem pouco espaço entre uma e outra, como pode ser nas lojas. Quando as pessoas vão na loja, normalmente vão a fazer uma fileira perto uns de outros, ou vão a ir a pegar os produtos perto uns de outros. E quando vão em transportes, que são transportes coletivos, os que não se tem suficientemente espaçamento, como por exemplo nos jazzes. Então, nós vimos que esses são fatores que ajudam a infecção. Então, tudo isso nos está a dizer de que o distanciamento é muito importante. Obviamente, quando não temos mais remédio, não podemos estar distanciados, vamos a usar a máscara e depois a higienização das mãos. Por quê? La otra forma, la otra vía de contagio es no solo contagio directo a partir de las gotículas, sino contagio a partir de cualquier material en el que cayó las gotículas de la saliva de cualquier persona. Entonces, como nós sempre nos levamos las manos a la cara, a la boca, a la nariz, depois nós podemos pegar o dinheiro se vamos a comprar, podemos pegar uma porta para abrir, podemos apoiar em qualquer lugar. Podemos deixar o vírus, e então uma forma de evitar nos levar o vírus para casa é continuamente fazer higienização. Nestas questões de medidas de prevenção, o Instituto Nacional de Saúde Pública já tinha realizado um outro inquérito que mostrou que 90% da população já tinha conhecimento das medidas preventivas contra o Covid-19. No terreno, puderam constatar isso, que as pessoas já sabiam e que estavam a praticar essas medidas? São estudos diferentes. Então, o estudo que se fez é um tipo de estudo de conhecimento, atitudes e práticas. É um estudo que serviu para dar uma ideia sobre al inicio da epidemia, o conhecimento que tinha uma parte da população, que é aquela parte da população que responde ao inquérito. Então, esse inquérito não foi planificado para ser como que nós fizemos, para ser representativo de toda a população. Mas no terreno puderam ver que as pessoas tinham conhecimento e que colocavam em prática esses conhecimentos? Não. Esse inquérito já dava uma ideia, só que o que queria explicar, esse inquérito foi feito online. Então, apenas as pessoas que accederam online responderam, por isso, a população que respondeu a esse inquérito não é a população representativa do país.
Entre elas, por exemplo, muitas pessoas que normalmente não usam internet ou computador, como podem ser pessoas idosas, pessoas do interior. Nos 10 dias que tiveram no terreno, puderam constatar que sim, as pessoas têm conhecimento e estão a praticar? Isso, vimos que saiu como resultado e constatamos, vindo-lo no terreno, que mais ou menos 1/3 da população não está a aplicar as medidas de prevenção, aproximadamente. Por diferentes motivos. Eu acho que existe, sobretudo no interior, ainda muitas pessoas que não estão conscientizadas, porque a questão de a prevenção às vezes é um pouco complexa em como chega as mensagens às pessoas. E tem camadas da população que a mensagem não vai chegar pela televisão ou pela rádio. Então, esse percentagem da população tem que ter um tratamento na passada de mensagem diferente. Primeiro, muitas pessoas têm problemas de acesso à água ainda, de acesso à sanitação em condições, então ainda isso dificulta o poder ter medidas corretas, por exemplo, de higienização. E depois também a questão de ver a mensagem, só escutá-lo só na televisão ou na rádio, acho que para esse tipo de comunidades não chega. Então, quizá aumentar, digamos, as intervenções a nível de promoção e de educação da saúde, com colocar agentes no terreno, quantidade de pessoas mesmo visitando nos bairros da praia, visitando nas comunidades do interior, em cada ilha, quizás ajudaria a aumentar a conscientização das pessoas. São N fatores que contribuem para o alastramento do vírus, principalmente no interior de Santiago, mas o importante é nós trabalharmos na prevenção, utilizarmos máscaras sempre, principalmente em lugares públicos, e para quem não tem necessidade de sair, que fique em casa, principalmente os estudantes dos secundários, que nesse momento se encontram em casa. Doutora, o resultado mostrou também que a maioria das pessoas infectadas são do sexo feminino. O inquérito permitiu identificar porquê que há uma prevalência maior no sexo feminino? Estamos ainda na análise, mas já temos algumas hipóteses, temos alguns dados estatísticos, mas ainda são, digamos, primários. Observamos a partir das questões que se fizeram, observamos que um fator de risco, ou existe uma correlação, mas existe uma correlação, é dizer, existe uma relação entre sair positivo, um caso positivo no seu inquérito, com ir a fazer compras. Isso nós, estatisticamente, vimos que essa relação existe. Também existe uma relação entre ser mulher e ser um caso positivo no seu inquérito. Então, isso já nos está a dar ideias, não? Normalmente são as mulheres as que vão a fazer compras, não? Então, temos ainda que fazer mais mulheres análise. Que são chefes de famílias que são obrigados a trabalhar nesse período, mesmo em estado de emergência? A nível de trabalho, nós fizemos também perguntas a nível de trabalho. A nível de trabalho, apenas 25% da população questionada no inquérito estava ativa durante o tempo de confinamento. 60% das pessoas que estavam em ativo antes do confinamento tiveram que deixar seus trabalhos. Desse 25% de pessoas, a maioria se teve que deslocar para trabalhar, é dizer, não fizeram teletrabalho, mas isso não saiu como risco. É dizer, justo porque essas pessoas tinham que ir a trabalhar, nós achamos que justo porque tinham que fazê-lo, tomaram as medidas de precaução e as suas instituições também. Mas o problema mais fora, é dizer, não saiu relações positivas com ir a fazer compras. Aí as pessoas que estavam em confinamento têm que sair a comprar, não? Com certeza. E depois também na mobilidade, aquelas pessoas que durante o tempo de confinamento tiveram que viajar, aquelas pessoas que viajaram de IASE têm mais chance de ser positivo no seu inquérito que aquelas que não viajaram de IASE. Então, isso já nos está a dar também uma ideia, não? Um IASE, você não pode manter o afastamento pessoal. Então, se as pessoas vão todas juntas e imagina não levam máscara, ou alguém não leva máscara, podem ir todos com máscara menos uma. Aquela pessoa que não leva máscara, se estava infectado, vai contagiar a tudo, né? Porque as pessoas com máscara lhe protegem a ele, mas ele que não leva máscara não está a proteger ao resto. Então, é algo fácil de evitar, mas é muito difícil de controlar, porque ninguém pode controlar o que cada indivíduo faz na sua vida diária. Por isso, a prevenção
a conscientização das pessoas, É para que importante. cada uma faça a sua parte, é muito importante realmente. E não é por falta de informações que as pessoas não estão a cumprir e a utilizar de forma correta as máscaras. Professora, já estamos na reta final da nossa conversa. Uma questão mais pessoal. Durante todo o tempo que teve no terreno, que percepção teve o pessoal sobre a vivência das pessoas com o Covid-19? A minha... Sim. O que eu senti? Eu senti que tem algumas pessoas que têm medo, porque não foi o comum. Em geral, as pessoas nos aceitaram muito bem. É dizer, as pessoas mesmo estavam querendo que fizéramos o estudo, porque todo mundo quer buscar uma solução, todo mundo quer saber por que isso está acontecendo, então não tivemos problema. Mas algumas pessoas acho que não queriam participar por medo, por medo a ser um caso positivo, não? Por pensar que ser positivo pode ser algo terrível, mas eu senti em geral que a população está preocupada, algumas pessoas têm medo, e depois tem, como um terço da população, tem um grupo da população que está totalmente relaxado. E, infelizmente, sobretudo em pessoas jovens. E isso também foi um dado que nós podemos constatar no resultado do inquérito, é que, além das mulheres, a camada mais afetada no inquérito foi aquela entre 10 e 20 anos. E nós vimos que os jovens, normalmente nos domicílios, nas casas, eram os que não levavam as máscaras, saíam, entravam, porque não estão a trabalhar, não estão a estudar, porque não se pode manter, os que estiveram a estudar não puderam manter, então estão a fazer vida na rua, sem usar as medidas de prevenção. Quando estão fora, vão a contactar com pessoas, e depois, quando chegam a casa, não fazem as medidas de prevenção. E nós vimos, por exemplo, famílias com os representantes da casa, os pais, não, já velhinhos, pessoas maiores, não? Que dão de comer ali a toda a família, mas em este tempo que as pessoas não trabalham, e vão chegando os filhos, e vão chegando os jovens sem a máscara, sem lavar-se as mãos. Então, não é todo mundo, mas mais ou menos como um terço da população, pelo menos até a época do inquérito, que foi início de julho, não estava ainda conscientizada da importância E tudo isso põe em risco as pessoas que fazem parte do grupo de risco, os idosos, por exemplo, Sim. e as pessoas que têm outras doenças crónicas. Doutora Lara, muito obrigada pela presença, estar aqui para falar deste inquérito e mostrar de uma outra forma como foi feito esta divulgação, em que critérios foram baseados, também para ver a intervenção da professora, que é a coordenadora do Grupo de Investigação em Doenças Tropicais, neste inquérito que ainda está a trabalhar num outro momento, que vamos poder falar posteriormente. A Universidade João Piaget de Cabo Verde também está envolvida num outro projeto, num outro estudo sobre a saúde mental das pessoas no Covid-19 e pós-Covid, que posteriormente podemos trazer aqui na nossa web TV, e colocamos um ponto final nesta entrevista com a doutora Lara Freire Gomes sobre o inquérito seroepistemológico sobre o Covid-19 realizado em Cabo Verde, que contou com a participação da Universidade João Piaget de Cabo Verde.